Jesus está aqui, irmãos. Pode tomar seu assento. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de poder fazer menção da Bíblia, da palavra dele. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso pastor Rodrigo Sanja, nossa pastora Mércia. Louvar a Deus pelos nossos pastores Adicave, pastora Sara, pastor Natan, pastor Ricardo e todos os obreiros dessa casa, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionárias e você que serve nessa casa, amém? Eu vou pedir a você que faça uma leitura comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler alguns versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Será uma leitura responsiva. Eu peço que você tome atenção, porque certamente Deus vai falar contigo. Amém? Não se distraia, fique atento, fique atenta, porque daqui pode sair aquilo que você veio buscar. Eu não estou falando de mim, eu não estou falando de teologia falida, de teologia de prosperidade, não estou falando de filosofia, eu estou falando da palavra de Deus. Amém? E o texto vai falar assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O versículo 9: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? O versículo 10: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas, diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto também estava passando, e no terremoto não estava o Senhor. Depois do terremoto, um fogo, porém o fogo não estava, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ponto até aí. Queridos, o profeta Elias é um profeta que eu me identifico muito na Bíblia, porque quando eu medito na história, quando eu medito nas coisas que Elias fez, eu fico muito satisfeito e feliz pelo fato de que um simples homem como eu e você, de carne e osso, um dia se disponibilizou para Deus, e Deus fez dele um grande profeta no Velho Testamento. Elias se tornou uma grande referência para Israel e para todos os profetas que acompanharam o seu ministério. Elias, ele
teve ousadia que muitos profetas não tiveram, ele teve coragem que muitos profetas não tiveram. Mas agora aqui nesse versículo 19, nesse texto que ora acabamos de ler, nesse capítulo bíblico, eu vou encontrar um profeta fragilizado. Nós iremos encontrar um profeta que vai demonstrar agora o seu lado humano. Um profeta agora que vai demonstrar não só o seu lado de fé, mas o seu lado de fraqueza, o seu lado humano. E quando eu falo desse profeta Elias, eu estou falando do profeta que disse para Acabe que durante mais ou menos 3 anos a terra não haveria de receber chuva e nem haveria de receber orvalho. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, sela o céu, e do céu não desce chuva e não desce orvalho. Deus honra a palavra na boca do profeta Elias. O profeta Elias, esse profeta que nós acabamos de ler aqui, que está passando agora o seu momento difícil, o seu momento delicado, o seu momento de provação, é o mesmo profeta que foi sustentado pelo corvo, quando Deus disse para ele ir até o ribeiro de Querite, e ali ele seria alimentado pelo corvo. É o mesmo profeta que, quando chegou na casa da viúva, teve fé suficiente para ser sustentado pelaquela viúva. Eu estou falando de Elias, o profeta que subiu ao monte e desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Eu estou falando de Elias, o profeta que orou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e lambeu a água. Eu estou falando de Elias que profetizou, e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera foram mortos. Eu estou falando de Elias, o homem que se levantou e disse: olha, eu estou orando e o meu moço viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e a palavra de Deus desce e avisa Acabe que vai chover. Eu estou falando de Elias, o profeta que tinha autoridade com Deus, que tinha intimidade com Deus, que tinha aproximação de Deus. Para aquilo que ele falava na terra, Deus selava na terra e selava no céu. É desse profeta que eu estou falando, é de Elias que eu estou falando. E agora, quando eu leio esse texto, irmão, perceba que quando Elias enfrenta os profetas, Elias profetiza para Acabe. Quando Elias começa a caminhar em fé, o seu ministério, todo mundo deve ter pensado: agora vai decolar. Porque, pastor Natan, o correto é quando Deus começa a usar, é o quê? Vai decolar. Vai decolar. Se fosse nos dias atuais, vai dar like, vai dar curtida, vai ter seguidores, vai ser chamado para pregar aqui, ali e lá. Ele vai pregar em várias cruzadas, ele vai ser um dos maiores pregadores do mundo. Mas Deus disse: não, o caminho é outro. Elias estava no auge do seu ministério. Elias estava aonde todo homem queria estar, pertinho de Deus. Só que agora o que é que acontece? Uma mulher vai ameaçar Elias. Uma mulher vai mandar uma mensagem e vai dizer assim: olha, avisa o profeta Elias que da mesma forma que aconteceu com os nossos profetas, amanhã ao meio-dia vai acontecer com ele também. Imagina só, irmãos, uma mulher largou uma ameaça e Elias correu dessa mulher. Mas eu vou mais além. Elias não só correu, Elias entra em depressão. Porque um homem que pede a morte, um homem que pede a morte, um homem que pede para Deus tirar sua vida, esse homem não está 100% com as suas emoções no lugar. Esse homem não está 100% com a sua condição psicológica no lugar. E aqui eu estou falando de um homem, eu não estou falando de um semideus, eu não estou falando de um Deus, eu estou falando de um homem, por nome Elias. E o texto vai dizer que quando ele chega no deserto, ele foge.
A primeira coisa que o homem faz, quando ele não quer enfrentar os seus problemas, quando ele não quer enfrentar suas dificuldades de frente, a primeira coisa que ele faz, fugir. A segunda coisa que ele faz, se esconder. Ele foge, depois se esconde. E Deus é tão bondoso com ele, presta atenção aqui. Deus é tão misericordioso comigo e contigo, que mesmo nos seus momentos de fraqueza, a misericórdia de Deus está lá. A pastora Mércia pregou aqui no domingo sobre misericórdia. Irmãos, existe uma coisa que Deus nunca vai tirar de mim e de você, conforme ela pregou e pontuou muito bem nesse altar, é as misericórdias de Deus. E quando Elias encontra um pé de zimbro, eu faço uma pergunta para você: pé de zimbro dá no deserto? Não nasce pé de zimbro no deserto. Pode procurar, pode estudar, pode perguntar ao Google, ChatGPT. Não nasce pé de zimbro no deserto. Mas quando Elias foge, ele encontra um pé de zimbro para poder se encostar. Era Deus dizendo assim: eu sei que o seu momento é de fraqueza, eu sei que o seu momento é difícil, mas isso não é o fim, isso não é o final da sua história, isso não é o final da trajetória. Elias, eu não te chamei para morrer no deserto, eu não te chamei para morrer no deserto, eu não te chamei para ser envergonhado, para ser envergonhada, eu te chamei para um propósito maior. Elias, eu te chamei para um propósito maior. E Elias se esconde. Aí Deus manda um anjo, manda pão e manda água, porque o crente, quando está fraco, quando está fragilizado, ele só precisa de duas coisas. Diga para o seu irmão: pão e água. Eu não entendi, pastor. Você precisa ler Bíblia, porque ao mesmo tempo que Jesus é pão, Jesus é água. Você precisa ouvir Bíblia, porque ao mesmo tempo que você ouve, você lê. Toda vez que você ouve Bíblia e lê Bíblia, você está comendo pão e bebendo água. Aí o Senhor vai te fortalecendo. Aí você tira força da onde não tem força. Aí você tira força da onde não tem vigor. Come pão e bebe água. Está fraco, está fraca, vem para a igreja. Está fraco, está fraca, vem para o culto. Está fraco, está fraco, vem orar. Aleluia. Eu estou fraco, eu não vou para a igreja não. Está fazendo errado. Vem para a igreja. Vem para o lugar onde você vai ser restaurado. Vem para o lugar onde você vai ser restaurada. Porque é daqui que flui o rio, para você beber água. E agora o profeta, ele come, ele bebe. Aí ele volta a dormir. Está desanimado. Está para baixo. Só que Deus é misericordioso. E quando o profeta se levanta, o anjo vai lá de novo e fala: levanta, Elias, porque grande é a tua caminhada. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, não parou por aqui. A história não morre aqui. Ei, o processo da imigração não vai te matar. É só processo. A história não termina assim. Ei, a história não termina assim. Eu vou dizer de novo: o escritor da história tem na palma da sua mão o controle da história. Eu vou dizer de novo: o escritor da história tem o controle nas mãos da história. A história não acaba assim. A história não acaba desse jeito. Calma, paciência, vai dar certo. Só que Elias se levanta e foge. E quando ele foge, ele encontra uma caverna. Todo crente em dia de luta, em dia de prova, procura uma caverna. É ou não é? Todo crente em dia difícil procura uma caverna. Quando o dia da provação bate na porta, a primeira coisa que procuramos é uma caverna. Aleluia. Mas sabe o que é que eu estava lendo esse texto, eu fiquei feliz?
com Deus é que quando Elias vê o terremoto, Elias imaginou: Deus está aí. E Deus não estava no terremoto. Quando Elias vê o fogo, ele disse: Deus está aí. E Deus não estava no meio do fogo. Quando Elias vê o vento forte, ele imaginou: Deus está aí. E Deus não estava no meio do vento. Mas de repente a brisa entrou dentro da caverna. E ele não conseguiu ver Deus na brisa, mas a voz de Deus bradou dentro da caverna. Perceba o termo verbal: o que fazes aqui, Elias? Perceba a conjugação: o que fazes aqui, Elias? Deus não disse: o que fazes aí, Elias? Ou seja, Deus não estava fora da caverna. Deus entrou dentro da caverna para tirar Elias lá de dentro. Você não pegou, não. Toda vez que Deus tiver um propósito contigo, uma chamada contigo, Deus vai entrar onde for necessário para lhe tirar de lá e colocar você de volta no caminho do projeto. Deus vai entrar e vai tirar você de lá e colocar você de volta no caminho do projeto, porque muitas vezes nós saímos do caminho do projeto, nós fugimos do caminho do propósito. Aí Deus vai lá onde você está e a pergunta de Deus é: o que fazes aqui? E muitas vezes procuramos desculpa. Deus, mataram todos os profetas, só sobrou eu. Desculpa, porque na verdade Deus ainda tinha quantos? Deus ainda tinha muitos que não se curvaram diante de Baal. Deus ainda tinha muitos, mas o negócio de Deus era com Elias. Olha para o teu irmão e fala: o negócio de Deus não é com o irmão que está do seu lado esquerdo, não é com o irmão que está do seu lado direito. O negócio de Deus é contigo. Deus vai te buscar onde for necessário. O negócio de Deus é contigo. O negócio de Deus é contigo. O negócio de Deus é contigo. Aleluia. E eu quero estar pregando, irmãos, aleluia, debaixo do tema: Deus estava lá. Deus estava lá. Eu não entendi, pastor. Ei, quando Elias caiu, Deus estava lá. Quando Elias chorou, Deus estava lá. Quando Elias fraquejou, Deus estava lá. Quando Elias estava fraco, Deus estava lá. Quando Elias profetizou, Deus estava lá. Quando Elias se escondeu, Deus estava. Davi disse assim, Salmos 139: para onde eu fugirei da tua presença, ó Deus? Se eu for aos céus, lá o Senhor está. Se eu colocar minha cama num abismo, lá o Senhor me encontrarás. Para onde fugirei da sua presença? Para onde fugirei da sua presença? Ei, você não consegue se esconder de Deus. Eu não consigo me esconder de Deus. Aonde você for, Deus vai estar lá. Aleluia. Você pensa que Deus não viu sua luta? Você pensa que Deus não viu a sua dor? Você pensa que Deus não viu a sua dificuldade?
Você pensa que você chorou naquela noite, naquele quarto sozinho. Ai, 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 ai. Você pensa que as suas lágrimas, elas foram derramadas ao vento? Não! Deus estava lá. Deus estava lá no seu processo. Deus estava lá quando você orou, que a sua palavra não veio à boca, mas o seu coração clamava. Aleluia. Deus estava lá. Deus estava lá. Pastor, estava lá. A pergunta às vezes é: será que Deus está me vendo? Será que Deus está comigo? Será que Deus está do meu lado? Porque muita gente conhece o que está diante dos seus olhos, mas o oculto quem conhece é Deus. Deus disse: Samuel, aleluia, se levanta, Samuel, porque eu tenho um rei para reinar sobre Israel. É Deus, é. Cadê ele? Vai para a casa de Jessé, ele está lá. Deus, na casa de Jessé. O belemita é ele mesmo. Está bem. Eu vim aqui sacrificar e vim levantar um rei aqui. Então, eu vou apresentar os meus melhores reis. E o primeiro, não é esse. Meu segundo, não é esse. O terceiro não é esse. Vem o quarto, não é esse. O sexto não é esse. O sétimo não é esse. Me permita conjecturar aqui, Samuel. Será que Deus errou a casa? Será que eu errei a casa? Será que eu ouvi direito? Porque ele disse que tinha 7. Os 7 veio. E Deus disse que não é nenhum desses. Só uma dúvida aqui. Tem mais alguém? Tem. Mas isso aí é um improvável. Se esses aqui não foram, aquele ali não vai ser de jeito nenhum. Tá bom. Faz o seguinte, só vai chamar ele. E a gente só janta depois que ele chegar. Jessé não viu o processo de Davi, mas Deus viu. Jessé não viu a luta de Davi, mas Deus viu. Não se preocupa não. Deus estava lá quando você fez tudo certinho e te caluniaram. Deus estava lá quando você tentou acertar e jogaram pedra sobre a sua vida. Deus estava lá quando falaram de você. Deus estava lá. Aleluia. Deus estava lá. Vem Davi. Por que está me chamando uma hora dessa? Estou cuidando de ovelha, fazendo meu trabalho. Vem, papai mandou chamar Davi. Mas nunca me chamou, vem Davi. Quando Davi chega, imagina Davi chegando, suando, cheirando a ovelha. Aí Deus fala: Samuel, levanta porque é ele. É ele. É ele, Deus, é ele mesmo.
derrama óleo sobre ele, derrama unção sobre ele. Ei, Davi matou urso, matou leão, e ele não contou: papai, eu peguei um leão hoje, eu acabei com ele porque ele veio contra as suas ovelhas. Ele não contou, pai, mas Deus estava vendo, Deus estava no processo dele, Deus estava lá dando força a ele, Deus estava lá ajudando ele. Ei, se prepara, sabe por quê? Porque aquilo que você passou no oculto, Deus vai trazer a público para poder te honrar. Deus vai trazer a público para poder te honrar. Deus estava lá, 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 Deus estava lá. Pedro passou a noite toda no mar. A noite toda no mar. E quando é de manhã, quando Pedro está voltando, quem é que está lá na beira da praia? Quem está na beira da praia? Jesus. Foi uma coincidência ou foi uma cristocidência? Pedro estava a noite toda lá, e o pai viu, mas quando ele volta, quem está lá? Jesus. Esperando quem? Pedro. Jesus estava esperando Pedro, porque Jesus sabia do que ele passou lá. E deixa eu te dizer uma coisa: todo aquele que tem chamada, todo aquele que tem uma chamada, ele sempre vai cair onde Deus quer. Ele sempre vai cair aonde Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus não se enganou quando te escolheu. Deus não se enganou quando te escolheu. Mas pastor, estou fraco. Elias também fraquejou. Pastor, eu estou desanimado. Elias também desanimou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Elias comeu pão e bebeu água. O céu está dizendo para você hoje: come pão e bebe água. Ouve a palavra, come a palavra. Porque o céu está liberando o renovo sobre a sua vida. O céu está liberando o renovo sobre a sua vida. O céu está liberando renovo sobre a sua vida. Há uma unção de Deus. 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 Há uma unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Há uma unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Aleluia. O céu está dizendo assim: não é o fim. Não é o fim. Aleluia. Deus estava lá e ainda está. 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 Deus estava lá e
Ele ainda está. Deus está te renovando. Deus está te renovando. O show vai estar para fora de cada torre aí acaba tudo e ababaçou. Rebadar que otura bababaraçá. Fale línguas, fale línguas. Etera babalúria sária. Riachora bababaraçúria. Hoje está aqui. Deus estava lá. 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 Hoje está aqui. Se levanta hoje. Se levanta hoje. Pela força do Espírito. Porque Deus está dizendo. Hoje está aqui. Hoje está aqui. Hoje está aqui. Hoje está aqui. Se coloca de pé, filho. Você. Isso. Não vai correr muito tempo dele. Não vai correr. Abamatou prefato precatura para faia. Porque os olhos deles são como chama de fogo. E os olhos deles vai aonde ninguém vai. Enxerga o que ninguém enxerga. E tu disseste: Deus, eu estou cansada disso. Eu não aguento mais esse negócio. Ser traída pelos que eu ajudei. Ei. Vem aqui na frente do altar, em nome de Jesus. Ai, a chova saba comandeva sai. Sabe o que é que Deus fala? A promessa nunca foi dos homens. Nunca foi dos homens. A promessa sempre foi do céu sobre a sua vida. Aí eu tenho para Prandorrériaco. E Deus fala assim: hoje eu estou mandando um fogo que vai te envolver. Vai te envolver. Vai te envolver. Vai te envolver. E a chamada é tão forte que Deus está dizendo assim: você não vai resistir. Aí a pecadatória. A chamada é muito forte. Você não vai resistir. Porque maior é a chamada, diz o Senhor. Manda fogo, Deus, vai. Renovo agora. Renovo agora. Renova agora. Você não pediu para ele falar? Você não pediu para ele falar? Você não pediu para ele falar? Ele está dizendo: eu estou falando. Eu estou falando, diz o Senhor. Eu falo como um trovão nessa noite ao teu coração. E digo para ti, mulher: a chamada está de pé. Pega. Pega. Aleluia. De Deus não se esconde. Não, você não entendeu. De Deus não se esconde. De Deus não se esconde. De Deus não se esconde, irmão. Há uma unção aqui. Aqui nesse altar. Só você que quer ser renovado, vem para frente aqui agora. Só você que quer pegar algo novo de Deus, vem aqui para frente agora. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Isso tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Já é 10 horas. Tem que ser rápido. Você que vem buscar algo diferente, está aqui. Tem que ser rápido. Para frente do altar. Toca no altar. Tem que ser rápido.
está se movimentando aqui. Deus alcança quem está perto e quem está longe. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. A presença de Deus é diferente. A presença de Deus, ela cura. O Espírito Santo de Deus está movimentando a de Cave. O Espírito Santo de Deus está movendo o Montijo. O Espírito Santo de Deus marcou a margem sul. A glória de Deus está enraizando esse lugar aqui. Esse lugar está incomodando o inferno. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas se prepare, porque Deus vai movimentar a tua vida. Deus vai mudar você. Você vai passar por uma metamorfose. Deus vai mudar os teus pensamentos. Deus vai mudar o teu intelecto. Através de você, Deus vai mudar a tua família. Pastor, eu não estou vendo. Calma. Cada dia é um pouquinho diferente. Cada dia um conhecimento novo. Que a graça de Deus alcance todos vocês. Que a presença do Senhor Jesus renove vocês. Vocês vieram de um jeito, mas o altar está devolvendo de outro. Rato e canso. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. É a presença. O que é isso? É a presença. Que sensação que é essa? É a presença. Que arrepio é esse? É a presença. Que calor que é esse? É a presença. Que tremedeira é essa? É a presença. É assim que ele trabalha. É assim que ele se movimenta. Já tem pessoas chorando aí, ó. Ratu que aceio candora bagaço. Repotocanto e assara bandaragaçuia.